Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Guimarães, eu trabalho aqui na Tech6 Soluções de Energia, faço parte do time, dessa empresa que trabalha há 35 anos com soluções em energia, soluções para empresas que não podem parar por falta de energia. Então eu vim aqui hoje para conversar com você sobre um tema muito relevante dentro da área de supermercados, varejo, empresas que trabalham com comércio de uma forma geral. E o meu bate-papo com você hoje é sobre aonde a sua falta de energia tem um impacto real dentro da tua operação. Então, minha ideia é mapear junto com você, mostrar para você um pouquinho do que a gente vive e vê, muitas das vezes, dentro de um supermercado, de um varejo, de um comércio, aonde a falta de energia tem impacto direto na operação. Muitas das vezes a gente olha para no break, para gerador, para equipamentos que ajudam, nessa prevenção de falta de energia, e a gente pensa e olha para tudo isso de uma forma muito abrangente. Então a ideia hoje é te ajudar a refletir passo a passo, item a item, em detalhes, em situações onde isso realmente pode ser prejudicial e te ajudar a pensar melhor, a encontrar uma solução para cada uma dessas soluções, levar um argumento técnico para a tua diretoria e entender se realmente é viável, não é viável, é importante ou não é importante esse tipo de falha ou prevenção para você. Então, vamos pensar aqui dentro de um comércio, dentro de um supermercado. Eu trouxe alguns pontos, Na verdade, eu estou até olhando aqui as minhas anotações. Eu trouxe exatamente 5 pontos que eu quero discutir com você bem rapidinho. E o primeiro deles, você vai concordar comigo, é a sua frente de loja, é o seu PDV, o seu ponto de venda. Então, na ausência de energia ou numa falha na energia elétrica, com baixa qualidade, uma oscilação, a sua frente de loja, sem a devida proteção, tem um impacto imediato e significativo na tua operação. Isso porque, naturalmente, você que conhece do teu negócio sabe que um cliente ele não espera voltar a energia, ele não espera, o operador de caixa ligar todo o equipamento, a loja voltar a operar para passar as suas compras. Muitas das vezes, o cliente que está na fila se aborrece, vai embora, você perde a venda, perde o cliente, e em dias críticos, começo de mês, ou em épocas mais promocionais, isso pode ser uma perda financeira muito significativa. Isso sem contar nas eventuais queima de equipamento. Eu estou falando de uma parada quando tem volta. E quando não volta? Quando o equipamento queima e você tem que parar aquele caixa, aquela operação. Então, na ausência de energia, ou então numa oscilação brusca, numa falha realmente de energia elétrica, o teu ponto de venda, o seu PDV, ele sofre. Isso pode ser significativo para você. Então, no radar da tua loja, o teu PDV é o meu número 1, é onde você precisaria focar nessa tua triagem. Número 2, eu apontaria a tua infraestrutura de servidores. Muitas das vezes você pensa na frente de loja, mas a frente de loja ela é alimentada por equipamentos que ficam lá no seu pequeno data center, no seu CPD, aonde fica a sala de servidores. Então você não pode pensar em colocar um no-break, um equipamento de proteção para a sua frente de loja e não proteger os seus servidores. Isso não seria muito inteligente. Então, número 2, se a gente fosse mapear a tua loja, esse é um ponto importante que você precisa mapear. E os servidores têm um agravante. Os servidores têm, na verdade, vários agravantes. Eu vou mapear alguns aqui para a gente poder, junto, clarear esse conhecimento, que é entender que o servidor, além dele parar, ou quando ele para, você tem uma parada da tua operação de uma forma geral, o servidor, normalmente, ele tem um investimento maior. Você não paga, barato num servidor. Um servidor, geralmente, tem um investimento muito relevante. E não é só parar, ele pode vir a queimar, ele pode ter a fonte queimada. Então, você pode perder o teu investimento. Você, às vezes, investiu 10, 15, 20, 30 mil reais num servidor e você perde porque você não protegeu ele. E aí eu vou além. Além de você perder, eventualmente, um ativo financeiro, algo que você teria que perder o teu investimento, existe algo que você pode perder que não tem preço, que é um ativo intangível, que é a sua informação. Muitas das vezes, uma parada muito brusca, você tem perda de dados no teu servidor.
e perda de dados, muitas das vezes, sem o devido backup, muitas das vezes um backup a quente em tempo real, você pode ter perda de dados, o que é terrível e irrecuperável. Então, o número 2, elencando aqui, o teu equipamento no REC, o teu servidor precisa de proteção e isso não pode ficar de lado, é um ponto sensível aí. Número 3 que eu quero elencar com você é falar de segurança eletrônica. E quando a gente fala de segurança eletrônica dentro de uma loja, seja um supermercado, um varejo, um comércio de uma forma geral, você está falando de vários aspectos. Você está falando da segurança física dos teus, né, clientes que estão ali e aí eventualmente teve uma situação de um crime, de um agravante, de um assédio. Você tem a questão de perdas, de contenção de perdas, onde você monitora eventualmente alguém roubando mercadorias, enfim, vários possíveis delitos que, se você não tem um sistema de câmeras ativo, aí você fala, caramba, faltou energia, teve uma perda de energia, e aí o sistema de segurança caiu, e aí eu vou além. Eu falei durante o dia e à noite. Quando a loja está vazia, você tem um segurança, muitas das vezes eles estão em turnos, e aí alguém invade a loja, entra na loja, enfim, você fica desprotegido, você fica sem um sistema de segurança, de alarme. Então, sistema de segurança eletrônico é algo que precisa estar no teu radar e ele é um ponto sensível que pode te gerar problema caso você não proteja, né, eletricamente o teu sistema. Eu quero elencar o número 4, o item 4, para a gente debater muito rapidinho, que é o seu sistema de rede de comunicação. E aí aqui trago para você o quê? O seu rack, onde fica o seu switch, fica os seus roteadores de internet, muitas das vezes fica aquele link de fibra que você interliga a MLS de uma loja para outra. Então esses racks, esses ativos de comunicação, eles também precisam de atenção. Porque imagina comigo, de nada adianta você ter o teu PDV protegido, você ter os teus servidores protegidos, o teu sistema de segurança protegido, se eles não conseguem se comunicar. Então, se você está mapeando a tua loja, esse é um ponto crítico que você precisa ficar ligado, ativo, e você não pode tirar do teu radar. E aí, por que eu chamo tudo isso de infraestrutura crítica e por que eu estou mapeando isso como algo que eventualmente compromete a tua operação? Porque a operação de um varejo, a operação de um supermercado, uma loja, um comércio, ela não é uma operação como talvez muito tempo atrás, que você tinha um vendedor e aquele vendedor resolvia todas as coisas. Numa operação de varejo tradicional, avançada, nos dias de hoje, uma operação de varejo moderna, você tem um conjunto de elementos que compõem a sua operação. Então, um pequeno elemento compromete todos os demais elementos. Então, eu trouxe aqui 4 itens, e agora eu vou elencar esse 5º item como sendo a infraestrutura crítica. Então, esses 4 itens que eu citei aqui, eles fazem parte de um composto de infraestrutura crítica, que fazem com que você possa perder a tua operação significativamente se você não cuidar deles. E nesse caso aqui da nossa conversa, um cuidado que você precisa ter é com a tua infraestrutura elétrica. Então a gente tem que falar aqui de no-breaks, falar de geradores, falar de manutenção desses equipamentos. Uma coisa que eu anotei aqui que é muito legal, ó, muitas das vezes você me diz se você já não pensou nisso ou se você já viveu isso em algum momento. Muitas das vezes, na hora de comprar um equipamento de no-break, você compra um no-break genérico, você compra um no-break mal dimensionado, você instala ele mal, você tem um no-break mal instalado. Olha comigo uma outra coisa, você instala o no-break e esse no-break fica por anos lá e ele não sofre qualquer tipo de manutenção, baterias que você não sabe o estado real delas. Então, muitas das vezes, algo que você acredita que está te protegendo, mas na verdade você está se enganando, porque você não tem uma operação crítica que está protegida. Então, basicamente, você precisa olhar, vamos lá, primeiro ponto, para a tua operação crítica. O que é crítico dentre esses ativos que eu citei, que você tem na tua loja e você precisa mapear? Esse é o número 1. Número 2, o que protege eletricamente esses seus ativos? Você tem um no-break? Esse no-break está sofrendo
manutenção periódica, as baterias estão ativas, estão em boas condições. Então, isso é uma segunda coisa que você precisa mapear. E com isso, você consegue começar a montar um cerco de proteção que você pode ter, né, a energia garantida numa oscilação, numa falta de energia, numa queda brusca. E eu quero encerrar esse nosso bate-papo, não só falando desses pequenos pontos, mas eventualmente te provocando a discutir mais pontualmente detalhes dessa operação. Talvez tenha algo dentro desses elementos que eu não falei, que eu não citei, que tem na tua loja e a gente não trouxe aqui para abordagem, né? Existem lojas que são muito particulares. Então, eu quero te fazer um convite para participar ao vivo ou assistir o nosso webinar que vai acontecer sobre esse tema, infraestrutura crítica para operações de varejo, supermercado, comércio. Esse webinar a gente vai ministrar de forma online, numa sala de Zoom, do Google Meet, ao vivo. Eu quero que você participe. E aí a tua participação eu vou abranger em detalhes cada um desses elementos críticos que eu trouxe aqui. E não só isso, eu quero abrir para ouvir a tua operação, para tirar dúvida, para entender se, caramba, eu coloco um no-break, eu coloco autonomia estendida, qual é a periodicidade que eu preciso manter uma manutenção, faz sentido ou não ter um PCM dentro da minha loja, dentro da minha operação, se o gerador substitui o no-break. Eu quero discutir isso com você, eu quero ouvir um pouquinho da sua operação. Então, você está convidado a assistir esse webinar junto com a gente, participar ao vivo e, bem, era isso que eu queria trazer hoje para você. Espero ter te ajudado, ter contribuído um pouquinho com a tua reflexão sobre a tua operação. Fica ligado aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. A gente está sempre trazendo conteúdo que a ideia, o objetivo é agregar no teu dia a dia, na tua operação. Grande abraço e até o próximo vídeo.